1h15, a nossa Thaís Travensoli já está aqui no estúdio. Lembra que eu falei para você agora há pouco que ela viria correndo aqui para o estúdio para conversar com a gente sobre esse caso. Um jovem que sumiu depois de uma briga com a mulher e também os cunhados. E a família está desconfiada de uma situação de emboscada, Thaís Travensoli. O porquê dessa desconfiança? Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Boa tarde, doutora Márcia, também. Porque agora, Daniel, primeiro que a gente foi produzir essa reportagem falando do sumiço de um rapaz a partir de uma briga envolvendo a mulher, envolvendo também outras pessoas na praia em Itapuá, Santa Catarina. Mas agora tem outros elementos que chegam. Nós produzimos uma reportagem, quem está em casa vai entender, mas eu já adianto, Daniel, que tem informação de agiotagem no meio dessa história aí. Nós tivemos, inclusive, informações agora que eu acabei de conversar com mais um familiar do Felipe. Eles não estão acreditando nessa história de agiota cobrando dinheiro para soltar o Felipe. Entendi. Gente, era para ser um fim de ano em família, essa história que a Thaís Travensoli está trazendo para gente. Abraços, boas vibrações, bons momentos, mas não foi isso que aconteceu para o Felipe Elias, de 23 anos, não. Ele desceu para o litoral de Santa Catarina com os cunhados e a esposa para passar o Natal e permanecer por lá. Mas segundo os parentes do Felipe, apesar da família da esposa dele ter uma casa em Itapuá, todos teriam ficado numa pousada na cidade. Só que em vez de comemoração, teve agressão, discussão e um caso de desaparecimento que deixa muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu naqueles dias no litoral. Para os tios e primos do Felipe, ele pode ter sido alvo de uma emboscada. Eu vou assistir com você. Se vocês acham que eu sumi com o Felipe, pense o que vocês quiserem, porque eu tenho a consciência limpa, eu não fiz nada. Nada. Ela diz que não sabe o que aconteceu com o marido, o jovem Felipe Elias, de 23 anos. A família dele está desesperada. Ninguém tem informação dele, e nada. A menina não fala, a companheira dele não fala, ela nega informação para todo mundo. Felipe, a esposa dele e a filha de 7 meses passaram a ceia de Natal aqui na casa de parentes, em Piraquara. No dia seguinte, dia 25, eles foram para Itapuá, Santa Catarina. Depois disso, Felipe não voltou mais para casa. Na terça-feira, dia 28, a família foi procurada pela esposa de Felipe. Oi, o Felipe foi aí? A gente brigou feio aqui, mas ele falou que ia para Curitiba. Isso foi antes de ontem. Começou então o drama da família do rapaz. Em mensagens e por áudio, a esposa contou que teria sido agredida por ele na noite do dia 25. O namorado da irmã dela teria ido para cima de Felipe. Também disse que outras pessoas entraram na briga. Ele fica bravo do nada, cara, do nada. E eu fico quieta, porque eu sei o jeito que ele é. Aí eu dei o celular pra ele, ele pegou o celular, jogou no chão e chutou. Aí eu levantei, na hora que eu levantei, ele deu um empurrão assim. Aí a minha irmã entrou no meio. E ele quis bater na minha irmã. Aí o namorado da minha irmã disse pra ele: na minha mulher você não encosta. Aí os dois começaram a brigar. Aí os vizinhos que viram entraram no meio pra separar. E o outro vizinho veio e deu um soco no Felipe pra ele sair dali. A esposa também disse que depois da briga, Felipe pegou os documentos pessoais e sumiu. Ele saiu daqui falando que ia pra rodoviária pra ir pra Curitiba vender o carro dele pra comprar uma arma. Só que ele não foi pra Curitiba, porque era domingo, entendeu? Não tinha ônibus. Aí ele voltou na pousada sozinho e ameaçou as pessoas. Aí o Felipe foi e veio aqui em casa pegar as coisas dele. Tanto é que ele levou todos os documentos, até os documentos da... Se ela precisar de médico, não tem como, porque a menina tá doente. Quando cobrada se fez ou não o boletim de ocorrência, a esposa disse que não fez porque estava sem os documentos. Vocês acham mesmo, né, que eu tô parada aqui? Eu fui na delegacia hoje e eu só vou poder voltar lá segunda porque eles têm muita ocorrência. Eu tinha que ter ido no dia, só que eles não me atenderam no dia.
O cara disse que era obrigação deles me atender, eles não me atenderam. Chega, cara, nunca pensei que eu ia escutar isso de você. Eu sumi com o Felipe, pra mim, cara, eu não vou nem abrir mais suas mensagens, não vou nem abrir. Eu tô desconfiando porque foi pedido o endereço da casa dela para nós ir lá. Chegamos lá, eu achei que era a casa dela. Sabe onde que era? A delegacia da Polícia Civil. Aí eles já levamos um susto, achamos que ele estava morto ou estava preso. O nosso amigo pegou, nos acalmou, falou, não, acho que é o seguinte, acho que marcou aqui porque ela vai vir aqui encontrar vocês aqui. E ela foi? Só que daí não, ela não foi no sábado. Ela não foi lá, ela não foi na delegacia, ela não conversou com ninguém. Ele mostrou o computador, ele falou, ó, eles não vieram aqui, não tem nada dela aqui. A partir do momento que a gente correu, né, fez o desaparecimento dele e tudo mais, aí começou a vir algumas informações, mas por cima, né? Só que essa versão já mudou. Nesta terça-feira, a esposa disse que encontrou os documentos de Felipe. Também deu outras explicações para o sumiço do rapaz. Era 1h da manhã, ela pegou e mandou mensagem que tinha visto o Felipe numa biqueira. Ela foi conversando ontem, dizendo que um agiota, que ele tinha emprestado dinheiro, já veio com outra conversa. Dizendo que o rapaz tinha pegado o Felipe, que queria dinheiro. Mas como que ele queria dinheiro se o Felipe desceu com dinheiro? O Felipe estava com 6 mil na conta. E a gente não tem acesso a essa conta. Ela tá com o cartão, ela tá com os documentos. A família conta que Felipe usa maconha, mas que não vai em biqueiras. O último emprego dele foi de auxiliar de serviços gerais. Felipe foi para a praia com o dinheiro do acerto com a empresa. Casado há 2 anos, ele estava morando com a esposa e a filha em Piraquara. A família diz que o jovem jamais ficaria tanto tempo assim longe da filha pequena. Estão todos assustados. Parentes foram para Itapuá para fazer o boletim de ocorrência no último sábado. Também entregaram cartazes. E a gente espalhou em tudo quanto é lugar a foto dele e não tem informação, não tem informação. Tentamos ligar para a esposa e para a sogra de Felipe, que, segundo os parentes, continuam em Itapuá. Nós não conseguimos contato. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Eu vou descobrir quem que fez alguma coisa com o Felipe. Pode ter certeza disso, que eu não vou deixar assim. Eu não vou deixar assim. Tá difícil. É muitos dias, gente. Ela não fala nada. Desaparecido na praia, Itapuá, que fica coladinha em Garuva. Em Garuva. Thaís Travensoli, essa história de agiota. Ele sai daqui com dinheiro na conta do acerto, vai pra praia, desce com os cunhados. Agiota sair daqui para cobrá-lo lá em Itapoá. É nessa linha, as pontas... Tá difícil de acreditar nessa versão do agiota. Eu tô mais com uma discussão, um desentendimento, alguma rusga, algo muito grave lá em Itapoá, Thaís Travensoli. Com certeza, Daniel. 12 dias de desaparecimento e veja que num primeiro momento nós estamos falando então de um rapaz de 23 anos desaparecido. Primeiro a esposa diz que não tem os documentos, não consegue fazer o boletim de ocorrência. Mas daqui a pouco a doutora Márcia vai explicar pra gente se tem como fazer o BO ou não com o documento. Depois ela disse que encontrou o documento. Tá, fez o que deveria fazer na delegacia? Também não fez. Esses conflitos de informações que ela está passando para a família é o que está gerando revolta. E, Daniel, você disse isso do agiota. Primeiro que é a primeira vez que esse rapaz vai para Itapuá. Ele não é de lá, ele é aqui de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Tinha acabado de pegar o dinheiro do acerto dele. Então, ninguém está entendendo nada dessa cobrança. E essa informação de agiotagem, ela é nova. Ela surgiu ontem. E quem que veio com ela? Essa esposa está conversando com familiares do Felipe e, de repente, ela traz essa informação. Primeiro, de que viu o Felipe numa biqueira. Eu vi ele aqui numa biqueira. E depois, tem um homem falando comigo, um agiota, me cobrando. Nós temos, inclusive, um print. Vou pedir pro pessoal lá de cima, se a gente puder colocar. Cadê? Porque agora há pouco eu tive acesso, Daniel. Tem um print aí print. A esposa mandou para um familiar esse print da conversa dela com um suposto agiota. Abre aqui na tela pra gente. Dizendo põe aqui que no tá telão pra com gente. ele. Isso. Olha aí. Aí, ó.
Eu sabia que ia dar nisso. Não é essa. Não, a anterior. É uma outra conversa. A anterior. A gente já coloca Isso, lá. tá aqui, ó. Alguma notícia do Felipe? Isso aqui, quem que tá perguntando, Thaís? Não, essas, na verdade, são conversas dela com familiares. Ah, tá. É um outro print que eu mandei agora por último. Vamos ver se a gente consegue colocar. Foi aquele que apareceu primeiro? Não é também. É? Também não. A gente foi na praia, Felipe tentou me bater, o namorado da... Esse aqui? Do sumiço? Essas são justificativas dela também pro sumiço. Nessa anterior, que tem o braço dela, ela mandou... Ah, esse é o print do agiota. Esse tá aqui, sim ó. é o print do Ontem agiota. mesmo, quando ele entrou em desespero, falei que você tinha falado que só ia conseguir hoje porque a sua irmã ia na casa. Ele jogou a marmita, mas na parede e xingou. Acho que ele já sabia que você não iria pagar para eu soltar ele. Eu ainda mandei o seu recado da filha dele e ele ficou chorando. Isso aqui dá a entender que o agiota estaria com ele, mantendo-o em cárcere privado, é isso? Isso, essa é uma conversa do suposto agiota com ela. Ela Por responde, favor, ó. solta ele, por favor. Ele vai pagar toda a minha família está sendo ameaçada, todos achando que sou eu falando. Deposita os 900. Ué, mas ele não tem 6 mil e pouco na conta? Então, e se ele tá no quarto lá, não tem esse dinheiro, não tem pra Alguém está acertar? se passando por um suposto agiota aqui, Thaís E Traversoli? Daniel, detalhe, Ah. esse agiota só está conversando com ela. Eu tenho aqui umas outras conversas que não são prints, mas que foram encaminhadas pra mim, que também ele diz, paga o que ele me deve, ele me deve 3 mil reais fora os juros, você tá perguntando demais, ele já me falou que só tem você, se você não pagar, não vou soltar ele, não precisa pagar o valor todo, paga a entrada e dou 2 dias pra pagar o restante e solto. Essas são conversas que a esposa encaminhou pra irmã do Felipe. E agora há pouco conversei por telefone com um familiar do Felipe que não está acreditando nessa conversa de agiota, porque ele pegou esse telefone e tentou conversar com esse homem. Sim. Vamos acertar aqui pra você liberar o Felipe. Ele não conversa, ele está conversando só com a esposa do Felipe. Isso também está deixando a Conversa família aqui com preocupada. o Balanço Geral. Conversa com a gente aqui. A gente quer saber mais detalhes dessa história da agiotagem. Conversa só com a esposa. Isso aí, a gente está suspeitando muito, mas muito dessa versão. Doutora Márcia, tá estranha essa conversa, a forma com que esse diálogo chega até a esposa. E como é que ele consegue o número da esposa se o suposto empréstimo é somente para o marido? Doutora Márcia. É até difícil de engolir uma história dessa, né? Difícil de respirar. Mas pensando, vamos supor que essa agiotagem, né, estivesse acontecendo, essa cobrança. Aí vamos ao que tá esquisito aqui. Tá, ele poderia obter o número de telefone dela através do marido que está lá em cárcere privado. Mas por que em nenhum momento eles mandaram uma mensagem de áudio dele pedindo dinheiro? Por que não mandaram nenhuma foto dele? Ou seja, que seriam provas de vida, que é necessário quando você vai... Eu trabalhei no Tigre, trabalhei com sequestro, a gente tem esse... Bom, pera um pouquinho. Como é que você me diz que ele está vivo? Não vou dizer se eu vou pagar um negócio para você, se eu não sei nem se você está com a pessoa, se a pessoa está com você, se ela está viva, cadê as provas de vida? Sim. Cadê aquele momento? Inclusive, com a situação de áudio ou de imagem, até uma situação até de sensibilizar mais a pessoa. Eu estou aqui sofrendo, por favor. A gente viu isso até em falso sequestro acontecendo aqui, né? Que na verdade era a própria pessoa tentando extorquir a família. Mas você vê que esse apelo é algo que se usa. E por que não se usou esse apelo até para agilizar isso? São 12 dias. O que nós temos que pensar? É aquela história da marmita, achei muito curiosa. Né? 12 dias. O que nós temos que pensar em termos de investimento? O sequestro é um investimento. Então, eu tenho que ter um lugar para a pessoa ficar, eu tenho que ter comida para manter ela viva, eu tenho que ter água, tenho que ter alguém que fique com ela 24 horas, não pode... Tem todo um esquema feito e 12 dias é muito investimento. Acaba se gastando mais do que você vai receber. Sim. Então, você tem que pensar que o ladrão, ele não é, nesse caso, né, o sequestrador não é tão burro assim, né? Então, tá muito mal contada. Aí, quando a gente vai lá pro problema do boletim de ocorrência. Ah, eu fui lá, mas como eu não tinha os documentos do desaparecido, não foi feito o boletim de ocorrência. Desde quando isso é necessário? Eu tenho que ter as informações dele. Eu já fiz boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, que nós tínhamos o apelido de descrição física, né? Então, não é isso um empecilho para isso. Então, não tem como dizer... Aqui no Paraná, inclusive, o boletim de ocorrência de desaparecimento é feito online. Ou seja, ninguém apresenta documento, ele é possível ser feito, inclusive online com juntada de fotografias e outras informações. Certo. Então, realmente, e outra coisa que deixa muito confuso
Como a Thaís comentou, uma hora eles brigaram, ele saía para Curitiba, ia pegar um ônibus, daí no momento seguinte ele estava na biqueira, então não era isso. No outro momento ele foi sequestrado. E uma coisa que a polícia tem como regra, a verdade não muda. Se começou a mudar e mudar muito, tem algo de muito errado. A verdade não tem versões, né, doutora? A verdade não muda. A verdade, ela é plana. É única. Então, quando a pessoa vem e conta uma coisa, daí ela vem, vai contar a mesma coisa e contar outra história, vai contar a mesma coisa e contar ainda outra história, tem algo muito errado, né? Mas esse boletim de ocorrência, afinal de contas, foi feito quando? E foi feito por ela ou pela família dela? Agora, o único boletim de ocorrência que foi feito foi no último sábado agora, porque 2 tios do Felipe, junto com um primo dele, foram para Itapoá e registraram esse boletim de ocorrência de desaparecimento. Aí sim, então, começa uma investigação, porque até então ela não havia feito o boletim de desaparecimento e nem dessa agressão também que ela disse que sofreu. A esposa do Felipe reclama com parentes do jovem após receber mensagem do suposto agiota. Ela quer que todos paguem para liberar o marido. Vamos ouvir. Ah, cara, olha o tanto de gente que tem na tua família. Por que só eu tenho que pagar, cara? Por que só eu tenho que pagar? O cara tá ameaçando matar o piá aqui. Se isso for verdade mesmo, o cara tá ameaçando matar o cara aqui. Ninguém quer me ajudar a pagar. Por que só eu tenho que pagar? Doutora Márcia, Thaís Travensoli, a gente só conseguiu novidades do caso. Lembrou Santa Catarina, é difícil a gente não lembrar aqui da Amanda Albach. A gente só conseguiu destrinchar, explicar o que aconteceu com a Amanda Albach depois que a polícia foi atrás dos criminosos, separou todos eles, 3, 4 envolvidos. Depois de separar, obteve a verdade, a confissão de um. Nesse caso, doutora Márcia, quando a polícia for para cima, fechar o cerco e separar todos eles, não há uma grande possibilidade de obtermos a verdade em questão de horas, doutora? O primeiro momento, exatamente, esse ouvir essas pessoas, nessa ausculta, que não são só palavras, né? Os próprios gestos também entregam algumas situações, as próprias reações e emoções também evoluem, essa observação disso que vai além das palavras, pode levar ao caminho da verdade. Então, nós temos pessoas que dizem ter estado com ele quando ele deixou na primeira versão, né? Aí tem a ideia de que ele foi visto numa biqueira. Qual biqueira? Quem viu? Como é que foi? Né? Isso tudo vai derrubando as mentiras, construindo a verdade. É só assim que se chega. Mas não me parece assim que vai ser uma situação tão difícil de descobrir a verdade, com todos os seus detalhes de preferência. Porque uma coisa que eu até comentei com a Thaís, né, quando passou esse último áudio, você não vê uma voz de desespero nessa mulher. Não. Você vê uma voz de cobrança. Peraí, só eu tenho que... Eles pegaram o piá. Espera um pouquinho, o meu marido. Só eu tenho que pagar pro piá? Eu não percebi emoção, doutora. Nada. Emoção, nada assim. Existe uma cobrança, mas não existe uma emoção. Se, pelo amor de Deus, meu marido, eu não tenho... Não é só eu tenho que pagar sozinha, que é o que ela disse. Ela deveria ter dito, eu não tenho esse recurso. E não, ela disse, eu não tenho como pagar... não sou eu que tenho que pagar sozinha. Eles levaram o piá, eles vão matar o piá. Não me parece que exista emoção nenhuma nisso, em situação de desespero. Mas você vê, sim, uma situação de cobrança, né? Precisamos dos valores, mas você não vê emoção em momento nenhum. E não sei se você percebeu algo diferente, Thaís. Também, a gente teve acesso a vários áudios. Alguns, sim, ela aparece chorando de desespero, principalmente quando ela é cobrada. Quando a família começa a deixar entender que ela pode... Mas boa, esse ponto a gente precisa destacar. Que ela tá desesperada, quando ela é cobrada. Quando ela é pressionada pela família que permanece aqui em Piraquara, é isso? Na região aqui? Piraquara. Aí sim ela esboça uma reação, é isso? A família pressiona e ela esboça a reação, então. Ela começa a chorar. É isso que a gente tem nesse momento. Agora, Thaís Travensoli, você tem detalhes sobre a entrada da polícia, a investigação? Porque a polícia de Itapoá agora precisa fazer uma ponte com a polícia aqui de Piraquara e juntos nessa história, mais uma vez, naquela mesma história que nós acompanhamos da Amanda Albach, Fazenda Rio Grande com Imbituba, né? Agora a gente precisa Piraquara
com Itapoá, Thaís Travensoli. Nossa Você sabe produção... em que pé que está essa investigação? Nossa produção tentando contato, Daniel, com o pessoal de Itapoá para a gente saber como que está essa investigação, que agora tem boletim. Então, no sábado foi feito, a família foi lá. A família do Felipe, inclusive, foi na segunda-feira também em busca de informações na delegacia e passaram para a gente que não foram atendidos como se esperava na delegacia. Eles queriam saber como que está a investigação, tem alguma novidade, alguma suspeita, nada. Então, retornaram para cá, deixaram cartazes lá. E, Daniel, começa no sábado essa investigação, então a partir do boletim de ocorrência já começou. Só que essa confusão, segundo ela, aconteceu no dia 25 à noite. No dia 28 que ela vai mandar mensagem para a família dizendo, olha, ele apareceu aí, porque a gente brigou, fiquei preocupada. Então, olha essa diferença, do dia 25 para o dia 28, aí que a família descobre que o Felipe não tá e se organiza para ir até o litoral de Santa Catarina para fazer boletim de ocorrência. Tem esse tempo também. O que pode ter acontecido com esse rapaz? Até a família saber o que estava acontecendo. Tá bom. Seguimos acompanhando esse caso, agora ao par e passo da investigação. Esses primeiros dias de janeiro geralmente são complicados mesmo. A gente tentou outras respostas de outras investigações aqui em Curitiba e região metropolitana. Foi bem complicado, nós temos delegados em férias, equipes plantonistas, trocas de plantão e por aí vai. Mas a partir de agora, a partir desta primeira semana, Santa Catarina também não é diferente. Não é diferente. Então a gente segue acompanhando essa história. A Thaís Travensoli segue em contato com a família para trazer os detalhes, porque a pergunta que fica é: aonde está esse jovem? O que aconteceu com ele, hein? Se está em Itapoá, aonde está? Em que condição? Está vivo, está bem, está se alimentando, está pelas ruas? Ou aconteceu algo de pior? Se aconteceu, qual é a motivação desse crime, minha gente? Tem a ver com a suposta dívida, o suposto agiota, que está mais para uma história fantasiosa do que essa em que ele se envolve numa suposta discussão, desentendimento, e que a família lá do outro lado, lá nas bandas de Santa Catarina, não explica ou inventa uma história atrás da outra. Te digo, a doutora Márcia está aqui com toda a experiência, ela sabe. A primeira escorregada, a primeira invenção de história, a polícia fecha o cerco e aí não tem mais. Aí é questão de tempo para a gente ter uma resposta do que aconteceu com esse rapaz aí, o Felipe Elias. Se você tem alguma informação, se você sabe o paradeiro dele, você sabe onde ele está, você que acompanha a gente em Santa Catarina, nossa audiência é muito, mas muito forte também em terras catarinenses. O WhatsApp do Balanço Geral está aqui, ó. Você que está no YouTube, 999-2615-98, 999-2615-98. Vamos ajudar a polícia, ajudar essa família aqui preocupada a dar uma resposta do que aconteceu com o Felipe. Thaís, obrigado, viu? Obrigado. Daniel, bom trabalho para você. A gente segue aqui no estúdio, 1h30.